Vir para Natal tem me ajudado muito a cuidar da questão minha do sono, né? Entre os S está lá a questão do sono, que é muito, muito importante. Gente, muito bem-vindo. Prazer estar aqui. E hoje nós vamos falar sobre algo um tanto quanto delicado, algo que eu não vejo sendo falado tanto, mas que vai esbarrar dentro de um tema, dentro de um assunto que eu gostaria de já estar abordando, mas eu creio que o tema de contratransferência e transferência a gente vai abordar em outros momentos, né? De uma forma um pouco mais peculiar, mais característica. Tivemos aqui o contexto dessa aula, né? Eu, inclusive, vou deixar aberta essa aula. Para quem não sabe, aqui, né, o nosso grupo de estudo em terapia cognitivo-comportamental, esse é o nosso encontro 98. Então, assim, para quem não sabe, nós estamos aqui todas as quintas estudando terapia cognitivo-comportamental. Esse aqui é o Instituto, né, 5S. Nós temos um programa de formação, um programa de pós-graduação e um programa de mentoria. Quem passa por formação, quem passa por supervisão, quem passa aqui a formação, quem faz pós-graduação e quem faz mentoria é convidado para o grupo de estudo. E esse é o nosso grupo de estudo. Aqui no Instituto nós também temos a questão dos atendimentos em psicologia. Eu indico também pacientes para os nossos alunos, porque são pessoas que eu confio, porque eu tenho contribuído ativamente com a formação. Mas basicamente é isso que nós estamos fazendo aqui. O Instituto ele converge essas questões dos serviços em psicologia que culmina aqui nesse nosso encontro. Para você que está chegando agora, eu indico fortemente que você entre em contato para fazer a nossa formação em TCC. É o TCC em 20 passos. Fica aqui já o nosso convite, tá bom? O contexto dessa aula vem de uma perda, né, recente. Nós estamos aqui, a primeira aula depois da confirmação. Na verdade, a aula anterior estava bem em cima, né, e já tínhamos um tema ali, da perda do Papa Francisco. Eu não sei como vai ser e como vai se desenrolar isso, mas eu lembro que na morte do João Paulo II, eu não era psicólogo, acho que foi 2004, 2005, quem puder puxar. Eu ainda não era psicólogo, mas eu já estava ali no começo estudando psicologia e eu lembro de meio que um luto coletivo. E tivemos também recentemente uma perda que foi menos falada do que eu imaginava, talvez por causas que são caras para nós, né? Do Bruno Soalheiro. Bruno Soalheiro, eu fiz alguns cursos dele, né? Eu já tinha conversado com ele, não era um amigo próximo e tudo, mas pessoas próximas a mim eram muito próximas a ele. E foi uma perda, né, repentina. Ele que estava ali se despontando para ser, inclusive, chapa do CRP, né? O nosso CRP, para quem não sabe, tem as eleições, né, e tudo. E essa mesma chapa já tem um bom tempo, então sempre aparece alguns movimentos de épocas em épocas tentando trazer uma ideia diferente para o CRP. Mas essa chapa que está atualmente já tem um bom tempo que está ativa, que está ali na verdade, quase tudo que a gente conhece enquanto CRP foi construída por essa equipe que está atualmente. Quando eu penso no cuidar, automaticamente a gente pensa em ser cuidado. Isso se torna uma questão meio. Eu gostaria que esse momento nosso, sabe, eu nem vejo como uma aula, mas eu vejo como um espaço mesmo de cuidado mútuo, né? E uma pergunta bem sincera, que é como você está, mas assim, de verdade. A gente brasileiro tem o costume, oi, tudo bem? Hello, how are you? E a gente sempre responde, tudo bem. Mas isso virou uma forma de oi. Não é exatamente uma pergunta de como você está. Como você está realmente? Né? Como andam os seus processos cognitivos, como andam seus S's, né? O seu sono, o social, como andam realmente o seu cuidado. E quando acontecem algumas coisas como tem acontecido,
Esse ano também, né, vários acidentes aéreos recentemente, não existe uma relação entre eles, a gente tem visto muitas notícias. Mas acho que essa em peculiar, né, o Papa, que é uma liderança mundial, esse Papa tinha uma aceitação muito grande, nunca vi ele pessoalmente. O Bento XVI, quando veio para o Brasil, eu não sou católico, mas eu me aproximo muito, né, com os valores cristãos e tudo. Quando o Bento XVI veio e rezou a missa de beatificação do Frei Galvão, eu fui lá, estive presente, tinha 1 milhão de pessoas lá, e depois eu tinha um amigo, na verdade, que era padre, e ele me levou, eu aprendi muito sobre catolicismo e aprendi a amar e respeitar a fé católica diante desse contexto, de dentro para fora, né? Vendo ali a realidade da crença católica e tudo. Até esses dias ele estava brincando que eu acho que eu era mais católico que muito católico. Uma vez eu fui numa missa com uma amiga minha e aí ela falou assim: nossa, que bonito a cor, né, da roupa do padre. Aí eu olhei assim e falei assim: meu Deus, isso é uma coisa muito importante, né? A cor da estola, né, no catolicismo, de acordo com um período, né? Ali a gente estava recentemente num período de quaresma, né? A cor muda de acordo com o período do ano. Então, assim, não é um aspecto, não é um acessório de moda, é uma coisa, né? Dentro da liturgia, dentro da fé católica. Então, às vezes eu brinco assim, que ele brincava comigo sobre isso. E deu saudade até desse meu amigo. Então, gente, olhando hoje para como você está, o nome dessa aula eu intitulei de Como Cuidar Quando Também Dói em Mim. Né? Como lidar quando estamos ali diante e como um apoio justamente na dor que também me afeta. Aquela coisa do Fernando Anitelli, né? O seu afeto me afetou, isso é fato. Né? Aquela frase do Fernando Anitelli, muito interessante. Agora, quando isso se torna algo coletivo, fica até mais fácil de observar. E eu acho esse momento oportuno para pensarmos sobre isso. Por quê, gente? A transferência contra transferência, ela é real. Ela não é uma coisa só ali da psicanálise e tudo mais. A gente até vê que nos transtornos de personalidade, o processo de transferência ele é muito mais intenso. Até esses dias me procuraram, Sérgio, tem um paciente que me dá, assim, tá mexendo comigo, a gente começa a olhar então para transtornos de personalidade. Então, é algo inegável, não é uma teoria quando a gente pensa assim, quando a dor, o sofrimento do outro afeta, no caso o terapeuta, no caso o psicólogo, isso não é uma coisa para entrar em negação, pegando aqui até o termo dos mecanismos de defesa do ego lá do Freud. A negação é um espaço comum, até se a gente for pegar as fases do luto, né? Negação, barganha, raiva e aceitação. A negação é um lugar, tem um tempo, mas não é o melhor lugar. Não, isso não pode me atingir. Aqui eu sou profissional. Mas note, algumas profissões, elas se beneficiam justamente desse sofrimento. Não sei se você já percebeu da Marília Mendonça, né, a rainha da sofrência. Então ela tinha as desilusões amorosas dela e ela cantava isso. E ela trazia então emoções muito sinceras e que as pessoas cantavam e justamente se identificavam com isso. Algumas profissões se beneficiam justamente de dificuldades internas, quando a gente tem lá o mito lá do Newton, quando cai a maçã, e ele percebe que não só a maçã caiu, mas a terra também foi atraída pela maçã, e ali ele percebe a primeira lei de Newton. A gente tem algumas dificuldades que se tornam, não sei se você sabe, a invenção da penicilina também nasceu exatamente assim. A pessoa deixou ali, saiu de férias e quando voltou tinha um fungo ali que tinha consumido a bactéria e tal. Então, a história humana ela está repleta de situações que eram desafios e que se tornaram soluções. Eu já citei aqui várias vezes a Carolina Arcari, né, lá com o Pipo e Fifi, que desenvolveu ferramentas para lidar justamente com a violência infantil. Então, sentir e não negar
faz de nós, né, pegando uma carona, por que não aproveitarmos esse momento para pensar e acurar melhor, entrar em contato com isso, ao invés de um espaço de negação, ou até mesmo de soberba, né, de uma superioridade, como se fôssemos super-humanos ou sobre-humanos, é um problema muito sério. Acontece também na medicina, quando o médico trata, e aos poucos nós vamos começando a nos sentir quase que imunes sobre isso. Só que não é porque nós estudamos muito sobre câncer que estamos então imune ao câncer, entende? Parece óbvio dizer isso, mas na prática isso tem uma escala um pouco maior, principalmente quando a gente está falando da psicologia em si. Então eu queria assim que você anotasse bem grande aí que eh, nós não somos melhores terapeutas porque nós não sentimos. Nós não somos melhores terapeutas porque nós não sentimos. É porque nós sentimos é que nós cuidamos melhor. Eu me lembro muito bem da nossa aula do Você é Seu Nicho, foi até comentado semana passada aqui, que a gente vai elaborando o nicho, persona, traz recursos, isso, aquilo outro, arquétipo, tal, não sei o que lá, e no final das contas a gente chega e fala assim, ei, você é seu nicho. Os desafios que você passa, né, eu tenho... assim, é muito perceptível quando eu vou encaminhar pacientes, que você encaminha assim, essa pessoa trabalha muito bem isso. E aí você vê que a história de vida, a história do tratamento, a história, a ferramenta, a vida, né, a conjunções de contingência, o Guilherme vai chamar isso de contingências de reforçamento, trouxeram a gente até aqui. Então, essa é uma aula que tira dessa posição, é uma aula indigesta, é uma aula que tira a gente da posição de não olhar para isso, né? De não olhar para um psicólogo proeminente que vem e tira a própria vida. Agora, como é que nós vamos olhar para isso? Quando isso escracha na nossa cara, quando isso está jorrando nas nossas telas, nos nossos corações. Até porque essa questão é uma questão pessoal que se manifesta e atinge o ciclo pessoal, né, o ciclo social, e repercute na comunidade, na sociedade. Então, são questões que transpassam todas as esferas da existência humana. Então, é algo que eu sofro e passo aqui dentro, e a gente até chama de sobreviventes, né? Que fala-se muito em pós-venção, são as pessoas que conviviam, as pessoas que estavam juntos. Então, isso afeta totalmente uma família, ali o ciclo mais próximo de amigos, e também isso traz a sociedade para um lugar de desconforto. E quando isso se intensifica, é meio que aquela história, aquela percepção do luto seletivo. Sérgio, como a TCC basicamente vai lidar com essas questões? A Judith Beck fala pouco sobre isso, mas um trecho que eu trouxe para ela, né, que eu trouxe para a gente, do livro dela, o Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, que é esse cartão de enfrentamento. Eles desenvolveram lá na Pensilvânia, de que tratar todos os clientes em todas as sessões de maneira como eu gostaria de ser tratado, né, se eu fosse um cliente. Então, lá no fundo, não sei se vocês percebem esse movimento, nós acabamos sendo os terapeutas que nós gostaríamos de ter. E aí, gente, como não dizer isso e não abordar isso como uma forma de transferência? Eu não sei você, mas a sua referência daquilo que é bom, daquilo que é certo, daquilo que é ótimo, daquilo que ajuda, é, em grande parte, o que vai amparar a sua prática, porque aquilo foi reforçador para você. Então, quando nós olhamos aqui, tratamos da maneira com que nós gostaríamos ser tratado, existe uma discussão filosófica aqui, tá? Por quê? Parece óbvio isso, a gente já ouviu na igreja, né?
fazendo paralelo com o Papa, a gente já ouviu na igreja que é tratar o outro como a si mesmo, né? Como a si mesmo. E aí a gente vem com uma outra linha das pessoas dizendo assim, olha, não há como você não deve tratar como você gostaria de ser tratado, mas como o outro deveria ou gostaria de ser tratado. E aí esse processo de empatia, eu vou tratar como eu gostaria de ser tratado, ou eu vou tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. E aí quando a gente tem essa reflexão por si só, a gente vai para um outro ponto, né? Que um misto entre uma coisa e outra. Ser um ser humano bom na sala e ajudar o cliente a se sentir seguro. Então, olha só, lembrar que é esperado que os clientes apresentem desafios e por isso que eles precisam de tratamento. Então, olha as recomendações da TCC para lidar com transferência e contra-transferência. Manter expectativas razoáveis para o meu cliente e para mim mesmo. Então, essas são as recomendações técnicas que eu acho que seria importante nós partirmos aqui de um pressuposto técnico da própria terapia cognitivo-comportamental. Mas não sei você, eu aqui fiquei. Claro, deve ter mais literatura sobre isso, e tem, eu só não consegui trazer aqui. Mas, basicamente, quando nós partimos desse princípio de que nós temos uma orientação muito clara e ali nós temos um serviço a ser prestado, eu quero me apegar aqui nessa última fala. Olha só. Manter expectativas razoáveis na penúltima. Lembrar que é esperado que os clientes apresentem desafios. Olha só. Não sei se... Deixa eu dar um zoom aqui. Lembrar que é esperado que os clientes apresentem desafios. Agora, que desafios são esses? Por isso é que eles precisam de tratamento. Quando você é procurado, é óbvio que... Gente, eu nunca recebi... Quer dizer, nunca é muito forte. Mas alguém que vai chegar e te procurar, não, olha, tá tudo bem, eu tô aqui só pra... Porque... E tá tudo bem. E a hora que você começa a pensar e a ver, não tá tudo bem. Às vezes era só uma fala inicial. Então, vamos olhar para nós aqui dentro dessa recomendação, mas também olhar para nós enquanto seres humanos. Como você está? Vou voltar lá àquela pergunta. Tá tudo bem? Como você se sente sobre você, sobre o mundo? Quais são suas expectativas? E quando a gente olha para isso, é muito interessante fazer esse desenho. E aí eu vou trazer assim os meus 50 centavos, tá, sobre isso, porque a transferência existe, mesmo quando nós não falamos dela. E aí eu quero trazer uma reflexão de um livro que eu li, mas eu não sei se tem em português. Eu estava na Argentina e eu comprei naquela livraria Ateneu, que tem lá em Buenos Aires. Eu sei que tem a versão em inglês, eu acabei comprando para o Kindle, porque a versão, você sabe, né, livro em papel eu sempre dou. Eu comprei a versão em espanhol lá, li, adorei, e aí depois eu comprei a versão em inglês, que tá lá no meu Kindle, e confesso que eu acabei não lendo. Mas o Bruce Feiler, ele é um autor que fala sobre diversos temas, e esse livro chama Transições. O que tem me ajudado muito sobre isso? O que eu tenho percebido? De que mesmo o luto, né, a gente teve aqui aulas sobre atualizações em suicidologia, mesmo o luto, seja qual for ele, são processos de transição. Quando eu digo para nós não negarmos, né, para nós mergulharmos, percebermos, analisarmos, avaliarmos, termos esse momento para pensarmos sobre nós, pensarmos sobre as nossas expectativas, sobre o mundo, sobre as nossas convicções, como nós estamos nos sentindo, isso nos coloca num lugar, num ponto de partida muito interessante de que nós sentimos. E porque nós sentimos, nós podemos ter uma melhor análise e cuidado daquele que sente, percebe? E não é uma fraqueza sentir. E aí eu quero fazer um recorte mais no final sobre isso. Agora, olhando para cá, para esses lutos que nós temos passado,
eu quero quebrar um pouco a sua cabeça sobre isso. Essa aula não vai ser óbvia. Eh, Se nós olharmos para antigamente, se você olhar lá, antes, Idade Média, a vida era apresentada como um ciclo. Se você olhar para alguns aerógrafos egípcios, você vai ver lá a múmia e sempre vai ter algum elemento circular em volta. Porque isso representa muito da visão que se tinha do grande ciclo da vida. Quem assistiu e gosta de Rei Leão, lembra o ciclo sem fim? Nós voltamos para a Terra, nós viemos da Terra, e da Terra, esse ciclo que a vida é apresentada. Para quem conhece a maioria das tribos indígenas da Amazônia, que tem lá a tradição do ayahuasca, o ayahuasca é uma planta alucinógena que quem pode oferecer isso só em ritos religiosos no Brasil, mas a mentalidade, a filosofia por trás dessa prática indígena está justamente em cozer durante semanas uma raiz. E essa raiz representa para eles, né, como é uma raiz, representa a sabedoria ancestral. Então, quando você toma aquela raiz e é alucinógeno, depois de toda a preparação, é como se, para eles, tá, isso abrisse ou expandisse a mentalidade. Eu já vi também uma palestra de um historiador dizendo que a vida, a história da humanidade se divide até a primeira parte, até quando o ser humano descobre o cogumelo. E ali, durante muito tempo, ele ficou usando cogumelo. Ou seja, é da natureza humana encontrar subterfúgios para lidar com a dor, com o sofrimento ou com a falta, a ausência de senso de sentido. Então, quando nós olhamos para uma vida numa perspectiva circular, note você, até 1500, 1400, ali na Idade Média, se eu nascesse numa família de camponeses, eu seria camponês. Até hoje funciona muito o sistema de castas na Índia. Então eu sempre vou ter essa ideia de circularidade. Então, olha, eu nasci, eu vou aqui executar a minha função, né? Isso repercute até nas pessoas que eu vou poder me relacionar, nas minhas perspectivas daquilo que eu vou ser. Acontece algo um pouco semelhante na China, de acordo com a família que você nasce, etc e tal. Mas, isso até hoje, mas isso é algo que se observava muito na humanidade, até mesmo lá nas tribos, né? Nas 12 tribos lá do povo israelita. Se eu nascesse na tribo de Levi, eu ia cuidar dos ofícios do sacerdócio, então montar tenda, desmontar tenda. Aí a tribo lá de Judá, né, que são os filhos, né, de Israel, que é filho, que é descendente lá de Abraão. Então, de acordo com o que eu nasço, isso era determinístico. Porém, contudo, entretanto, você já percebeu que essa visão ela não é apresentada mais. Né? Não faz mais sentido essa leitura para os nossos tempos até então. Com a questão da Revolução, do Iluminismo, da Reforma Protestante, todas aquelas mudanças que nós tivemos, principalmente ali no século XIV, século XV, essa ideia começou a ser mudada, a ascensão do capitalismo sobrepondo o feudalismo. A gente começou a apresentar uma ideia de vida linear. Então, note, não era mais, olha, eu nasci aqui, eu vou morrer aqui. Eu vou ser enterrado junto com os meus pais, avós, meus antepassados. Até mesmo a tradição oral era muito trazida, né, no sistema circular. Agora, eu começo a construir uma sociedade de uma forma linear. Então, olha, agora começa a aparecer a ideia, as pessoas vão mais para a cidade, revolução industrial, você lembra de tudo isso. As pessoas começam então a nascer, elas vão crescendo, nasce a escola, então elas começam a ser minimamente educadas ou minimamente alfabetizadas, que antes, né, a alfabetização era só para X, então começa então a ser a necessidade, muitos vão dizer também por conta de uma própria demanda da questão do proletariado, uma demanda justamente do mercado de trabalho que se nasce, né, com a industrialização. Então começa-se a haver aí os primeiros passos de uma profissionalização. O Harari vai dizer, né, que essa profissionalização ela
ela já é fruto dessa segmentação de conhecimentos, que é a principal característica, segundo lá o Durval Harari, que é as características que fizeram que a própria evolução humana fosse possível. Mas essa questão circular, o que é essa linearidade? Eu nasço, eu começo a me educar, aqui já começa a ter levemente uma possibilidade, até com o capitalismo, de ascensão, uma promessa, né, uma esperança de ascensão ou de mobilidade social. O termo mobilidade social é muito caro hoje, porque nós estamos num país muito difícil de mobilidade social. Se você nasce pobre, preto, numa periferia, você precisa de 4 gerações para ascender socialmente. E agora eles estão estudando, né, os sociólogos estão estudando muito essa questão da mobilidade social. Mas começa-se então a ver pelo menos a esperança dessa mobilidade. Logo, começa a nascer a frase hoje que a gente entende, a gente recebe clientes até hoje com essa ideia. Os nossos avós viveram muito isso. A ideia, então, eu nasço, cresço, me caso, crio meus filhos, trabalho e fico velho, me aposento. Nasce a ideia de aposentadoria, olha só, né, que é uma invenção recente da humanidade, né, essa ideia de previdência e tudo mais, que ainda não foi validado no tempo, né, a gente não vai saber o quanto isso vai funcionar. No Brasil a gente tem esse problema, a gente tem uma conta aí para ser fechada ainda, mas nasce essa possibilidade, né? Como vamos cuidar dos idosos? Como vamos? Porque eu começo então a ter uma pessoa, eu começo então a casar, começa a nascer os romances, né? Do plebeu que se apaixona pela princesa. Nota que toda essa, o Romeu e Julieta lá do Shakespeare, né? Famílias opostas. Então, agora existe a possibilidade de eu transpassar isso. Então, a minha vida ela não é mais circular. Eu não vou mais ser enterrado necessariamente aqui. As pessoas migram agora, as Américas são descobertas, as colônias, o mundo agora a gente sabe que é redondo, os conhecimentos começam a avançar e começa então a nascer isso nas pessoas. E o que você percebe nessa leitura histórica que é tão importante? Se você vir aqui comigo agora, que é muito importante, nota que isso se repercute até ontem. Por que até ontem? Porque os nossos pais ou avós tinham justamente esse senso de, olha, eu vou nascer, eu vou entrar numa empresa, eu vou crescer nessa empresa. Eu tenho um tio assim, né, que começou lá como faxineiro da empresa e se aposentou como engenheiro-chefe dessa mesma empresa, né, o tio Zezinho. Me chamo tio Zezinho. E o que era o conceito de sucesso? Eu lembro muito bem de um amigo, né, um pai de um amigo meu, o Chaves, pai do Henrique, que ele trabalhou numa empresa, sempre numa mesma empresa, se aposentou e veio a falecer questão de meses depois de se aposentar. Então, esse era o conceito de sucesso, né? Você entrar, a gente via isso com artistas, né? Artistas que sempre tiveram na mesma emissora, os atletas, né? O Pelé que sempre jogou no Santos. Então nós tínhamos esse conceito de linearidade. Até quando? Até ontem. Por que até ontem? Gente, nós não estamos num tempo de mudança. De verdade, né? Inteligência artificial, internet, nós não estamos num tempo de mudança. Nós estamos numa mudança de tempo. E a forma com que eu encontrei de sentir, perceber, nesses 10 anos atendendo aí, como que eu entendi essa ideia? De que nós não temos mais, esse modelo linear, ele não supre mais o que na verdade entende-se de vida. Por quê? A minha biografia diz isso, eu vou contar um segredo aqui. Vocês sabiam que eu sou técnico agrícola? Eu sou técnico agropecuário. Ontem eu estava atendendo, eu não sei onde que veio assim, que eu já fiz curso de manejo de pasto. Meu ensino médio foi um curso técnico agrícola, né? E hoje eu lido quase com a mesma coisa, né? Com chuchu, abobrinha, pepino, abacaxi, mas não no sentido mais literal, né, da agricultura, no sentido das questões humanas. Logo, quando você vê uma vida, estou aqui olhando para a foto de uma pessoa que está aqui, né, que está na terceira profissão.
Então, esse modelo linear que reinou, que esteve aqui nos últimos 500 anos, né? Estou aqui olhando para um militar que virou psicólogo, uma dentista que virou psicóloga, uma advogada que virou psicóloga. Aqui somos em psicólogos, mas o que dizer então de um traficante que vira pastor? Ou o que dizer, como esse modelo de 500 anos atrás vai caber num ex-veterano de guerra que vira violinista ou maestro? Como um professor de química vira, né, Breaking Bad? Como um professor de fala sobre isso, para mim é a melhor série que já fizeram, né? Como um professor de química vira fabricante, traficante de metanfetamina e assassino, né? Como nós temos então diante dessa vida? Esse modelo linear, ele não é mais suprido. E agora, se você já está atendendo, você vai perceber que, na verdade, as pessoas, grande parte delas, eu ouso dizer que 99,99% das pessoas que você vai atender estão passando por momentos de transições. E esse é o livro, né, que eu li, Transições, Como Sobrelevar los Cambios de la Vida. Então, como sobreviver às mudanças da vida. E a proposta que o Bruce Feller faz ali, e eu trago um pouco para mim, quando eu olho, e eu acho que esse é o momento de falar sobre o que sentirmos, e quando eu olho sobre o que a gente faz todo dia, que é entrar em contato com o sofrimento humano, essa vírgula muda tudo. É entrar em contato com o sofrimento humano diante de momentos de transição. Então, em última análise, nós somos profissionais que lidam com a capacidade, eu até colocaria assim, tipo, talvez seria até uma definição da nossa profissão, né? O que que faz um psicólogo? Ele auxilia a pessoa, em última análise, por que não dizer, a lidar com momentos de transição. Olha que profundo isso. Porque aonde cabe nesse modelo de vida linear, onde eu ia nascer, crescer, me casar, enterrar meus pais e me aposentar ou trabalhar até a idade adulta, onde cabe nesse modelo linear, ah, eu, por exemplo, enterrar um filho. Né? Eu perdi minha irmã recentemente, na verdade foi quando eu estava lendo esse livro. Uma mãe enterrando um filho. Onde cabe nesse modelo linear uma aposentadoria aos 50? Onde isso era possível há 300 anos atrás? Como eu trago, a gente tem até uma professora na faculdade que é incrível, que é uma professora aposentada, que virou psicóloga, agora atua, né? E tudo. Veja como as mudanças de vida, que não é mais circular, como era há milênios atrás, mas que hoje não é mais linear, como era há centenas, séculos atrás. Hoje a nossa vida não mais obedece uma trajetória linear. Eu acho que isso ficou bem claro. Agora, ok, criticar isso, vamos fazer igual Nietzsche, né? Tudo perdido, Deus está morto. Não. Qual então é o modelo que nós vamos lidar com isso? E talvez isso explique até a ascensão da sociedade da ansiedade, onde nós não temos mais um modelo linear. Nós temos um modelo ou quadrado, ou de estrela, ou em V, ou a gente tem um rabisco, ou a gente tem. Nós não temos mais um formato. E nem é líquido, sabe? Igual o Bauman diz. As nossas vidas, elas fazem um eterno ou uma possibilidade de desenhos, né? Uma bancária que vira psicóloga. Ontem eu estava falando com assistente social, eu falei, olha, a gente tem um problema aqui, a gente precisa clinicar. E é porque está fazendo mestrado em saúde mental e tal. Então, assim, como nós vamos então lidar? A gente vai ver cada vez mais as profissões, as novas profissões, né? YouTuber, quando é que nasceu essa profissão? A profissão dos nossos filhos não existe ainda. Mais da metade, né? Nascem gestor de tráfego, né? Estou procurando um gestor de tráfego agora, uma profissão que há 5 anos não existia. Editor de vídeo, né? Que eu contrato, que tem lá o Hugo, eu gosto muito dele, faz mais de ano que caminha comigo. Vejam, profissões que nascem a cada dia e a mudança que cada coisa isso gera. Então, quando nós lidamos com o luto,
e aqui eu estou focando em profissões, mas a gente vai expandir essa ideia. Quando nós lidamos com o luto e nós partimos esse passo para trás dessa percepção de que quanto não é sobre a habilidade de lidar com a ansiedade de não termos mais um modelo linear. É sobre a capacidade de lidarmos com um novo Papa. É sobre saber que, de repente, a vida se esvai. Ou que, nossa, a gente ouve muito isso quando é comunicado um luto. Nossa, ontem mesmo ele estava aqui. E não está mais. De entender que essa geração, a nossa, de 30 e poucos, é a geração que mais morre. Nunca houve uma mortalidade tão alta dentro dessa geração da faixa de 30 e poucos, cardiopatas. Né? E agora tudo isso mudou. E aí o que nós vamos fazer? A nossa habilidade de lidar e de perceber que o terapeuta também sofre, porque nós estamos também nesse modelo não linear. E aí eu quero apresentar uma ideia aqui para fazer uma cócega no seu cérebro e um abraço no seu coração. Que até essa divisão é dos gregos, tá? Estômago, coração e cérebro, a gente traz isso desde sempre. O estômago, os desejos carnais, né? Fome, sexo, sono, sabe essas coisas? Coração, a questão afetiva, e o cérebro, a questão racional. Percebe que até essas divisões estão datadas? E quando a gente percebe um novo modelo de existência, a gente percebe então que passar e sentir o que nós estamos sentindo é justamente fruto de estarmos vivendo como nós estamos vivendo. Os nossos avós tiveram, né, o Papa João Paulo II foi um papa, assim, acho que um dos que tiveram o papado mais longínquo. E a gente, nossa geração, já passou por 3 papas. Né? Nunca o homem tinha chegado à Lua. Né? Chegou lá em 1960, foi televisionado o mundo inteiro e tudo. Hoje tem foguete, né? Tem 3 robôs, 5 robôs em Marte, né? 3 americanos, tem lá o chinês. Né? Agora, tudo isso está acontecendo porque nós não temos mais uma única mídia, nós não temos mais um único artista. Né? Eu falei que eu estou em Natal, eu fui no show do Roberto Carlos, sábado passado. Foi lá na Arena das Dunas. Foi assim uma experiência muito interessante. Quando eu olho para um Roberto Carlos, que é o rei do rock, né, brasileiro, o rei Roberto, né, foi uma experiência muito ímpar. Eu saí de lá pensando, falei assim, nós nunca mais vamos ter um artista como esse, um artista que unifica gerações, que todo mundo escuta, que todo mundo ouve, porque hoje nós temos o quê? Os algoritmos que vão jogando para você aquilo que você quer ouvir, e isso dissolve, isso descentraliza. Tem vários aspectos positivos e negativos disso, mas a vida descentralizada. E aí eu quero te apresentar um modelo de vida não linear, que talvez possa te ajudar a lidar com o luto, porque tem me ajudado, né, nos momentos, mas também me ajuda a dar esse passo para perceber o quanto que a dificuldade do outro é a dificuldade dele, e para aquele momento aquilo é tão grande. Agora, o que eu gostaria de trazer? Eu não sei se você joga poker. Eu vou te explicar rapidinho, mas não é sobre isso. O poker é assim. Por que ele é tão. Tem gente que perde tudo. Ele tem um carteado inicial, você recebe lá umas cartas, e aí você precisa fazer sequências, cada sequência tem um poder, só que as cartas vão virando. À medida com que as cartas vão virando, você aumenta a aposta. Né? E aí você vê se você vai ou não. Mais ou menos essa é a ideia do poker. E por que eu estou falando de poker? Por que eu estou falando de baralho? Porque vai nos ajudar quando nós começarmos a olhar a vida não mais como um ciclo, não mais como uma linha, mas como o formato que ela quiser, mas entendendo que a vida, na verdade, é uma carta, um baralho. Um baralho tem 52 cartas. E como esse baralho vai vir, algumas cartas vão vir na sua mão. As outras cartas vão sendo viradas aleatoriamente. E
Me ajudou muito perceber a vida sobre essa perspectiva, porque essa é a carta que virou para mim. Se juntando com as cartas que eu tenho, qual é o jogo que eu tenho? Para quem joga poker, a metáfora vai ficar muito melhor, mas para quem não joga, entendeu. E aí eu mapeei, tá? Eu, junto com a nossa inteligência artificial, eu mapeei aqui o que nós podemos entender sobre essa metáfora. Logo, o que, que nós podemos pensar? Eu até vou fazer essa ferramenta, tá bom? A gente falou sobre até onde os protocolos prevalecem naquela aula com o Dr. Dr. Renato Marcondes, e acho que hoje eu vou fazer uma coisa semelhante. Essa é uma ferramenta que eu fiz, tá? Baseado nessa metáfora. Que tal então olharmos para um baralho de transições? Como seria, hein, esse baralho de transições? Já que a vida não é mais linear, eu posso olhar para a vida em três categorias: amor e relacionamentos, identidade e autodescoberta, trabalho e propósito, saúde e corpo e crises e perdas. Então, olha só, cada slide, né, representa um baralho. Eu pretendo fazer um slide, a gente, né, que estão organizados em 5 grandes categorias temáticas. As categorias são do Brooke Fowler, tá? O Brooke Fowler, ele entrevistou, se eu não me engano, foram mais de 100 pessoas, alguma coisa assim. E ele categorizou as principais mudanças que ele percebia na vida das pessoas. Então, logo, o que, que vai acontecer aqui na prática? Todos nós vamos passar, né? Às vezes não. Às vezes a nossa vida, dentro desse baralho, essas cartas vão sendo tiradas, né? E aí a gente pode passar então por um fim de um relacionamento amoroso, as pessoas podem te procurar por isso, você pode passar por isso, pelo término de um casamento ou divórcio, isso dentro da categoria de amor e relacionamentos. Eu vou tirando essas cartas. Um casamento, união estável, são mudanças de vida. Nota, se a gente olhar ali para a religião, principalmente para o catolicismo, pegando uma carona aqui, hoje a gente está falando muito disso, nós temos então as liturgias. Quais são as liturgias, né? Ah, não é o nome, não é esse o nome. É que eu não tinha pensado nisso, mas acabei de ter esse pensamento. Não é a liturgia, me ajuda aí, acho que são os sacramentos. Quais são os sacramentos? É o batismo, né, que é feito quando criança, é a Eucaristia, que é a primeira comunhão, é o casamento, né, e depois aí tem a Eucaristia que se mantém durante a vida, e depois a extrema unção, que é na morte. Olha só que mesmo os sacramentos da Igreja Católica, ela, claro, né, foi muito desenvolvida ali na Idade Média e tudo mais, ela obedece a essa linearidade. Porém, né, nós, como tem sido muito trazido hoje, quando eu trago a vida como um baralho, a gente não sabe qual vai ser a próxima carta. A gente não sabe o que, que vai estar aqui. A gente não sabe. Então, essa ideia desse desenho, isso traz muita liberdade. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente espera um modelo controlado, isso pode nos trazer insegurança. E aí, traição ou quebra de confiança, né? A maternidade ou paternidade inesperada, coisas que podem acontecer dentro que amor e relacionamentos. Viver um relacionamento abusivo, recentemente eu recebi um. Descoberta da sexualidade, explorar, afirmar a sexualidade. Hoje já tem tido, né, na literatura que a sexualidade ela é fluida, ela muda em muitos casos durante a vida. Apaixonar-se por alguém inesperadamente, uma rejeição afetiva marcante. Essa rejeição ela pode acontecer na infância, ela pode acontecer na adolescência, ela pode acontecer na terceira idade. Aliás, qual é a dificuldade dos filhos hoje de lidar com a sexualidade na terceira idade? Né? Quando o pai ou a mãe fica viúvo, né? E agora ele não vai namorar, né? Essa é uma grande resposta que o modelo anterior linear não consegue responder. Essa sensação de vivermos 7, 8, 9 vidas em uma. Essa ideia de, poxa, hoje qualquer pessoa pode dar a volta ao mundo. Se eu aperto o botão, eu tenho um chofer, coisas que milionários tinham antes, né? Chame o carro. Hoje no aplicativo eu faço isso. O mundo mudou, porque nós vivemos um mundo
de mudança, uma mudança de era, tá? Onde nós não temos mais esse modelo linear. Uma reconciliação com alguém do passado, veja, coisas podem acontecer. Identidade e autodescoberta, uma redescoberta de si, né? Um diagnóstico de transtorno mental. Eu recentemente recebi um advogado que nunca tinha sido diagnosticado corretamente, nunca tinha tido um acompanhamento. Isso mudou a história de vida dele. Ele até tem relatado isso, trazido isso nas redes sociais e tudo, tem se tornado. Foi uma grande mudança. Deixa eu só baixar aqui que eu acho que tá meio que cortando aí, né? Aí melhorou? Não sei se melhorou. Deixa eu colocar aqui. A gente tá aí. Bom, questionamento de fé, ou às vezes a mudança de gênero ou de identidade. Veja, eu não quero mais ser uma pessoa passiva. Olha, eu não quero mais ser uma saída do armário, que se diz, né? Ou seja, assumir publicamente a sua sexualidade, o envelhecimento ou aceitação da idade. Tem gente com 80 anos que ainda. Era o show do Roberto Carlos, era aniversário dele, 88 anos, né? Aí eu tava olhando, poxa, um senhorzinho, por que será que faz isso, né? Tipo, por dinheiro não é mais, faz tempo, né? Uma revisão de valores, de propósito. Então, o que realmente é importante para mim? Isso aqui é uma experiência, acidente, ou experiência de quase morte, isso também acontece. Crise existencial, reconhecimento de traumas antigos, recomeçar a vida após uma grande queda, isso dentro da questão só de identidade e autodescoberta. Entende? Então aqui eu mapeei, no intuito de te ajudar, 52 cartas, já que o baralho tem 52 cartas, né? 52 cartas que de repente pode virar para mim, pode virar para você, para o seu paciente, para a pessoa que você conhece, e entender que a vida é um carteado e que, na verdade, uma coisa é certa, uma coisa não muda, uma coisa só não muda, é de que vai mudar sempre, daqui em diante, goste você ou não. Né? Trabalho e propósito. Você pode perder o emprego, né? De ontem para hoje. Empresas falem, a mortalidade de empresas, né, no Brasil é algo assustador. Começar do zero profissionalmente, ou uma mudança de carreira, viver um burnout, isso necessariamente vai precisar ressignificar a sua vida e valores. Empreender com risco. Vou começar então ali uma empresa, etc e tal, vou abrir uma pós, voltar a estudar, né? De repente eu tô lá, eu vou fazer agora a faculdade que eu sempre quis. Eu já tive alunos de 60 e poucos anos, né, iniciando a faculdade. Ser assediado moralmente no trabalho é algo que você não controla. E de repente essa carta vira para você. Acontece que, veja se isso não é TCC, gente. Veja se isso não é terapia cognitivo-comportamental. As situações, elas acontecem. A forma com que nós vamos lidar, a forma com que nós vamos lidar com essa situação, né, que é o nosso pressuposto teórico fundamentalista, tá aqui, ó. O que eu estou dizendo aqui? Qual é o recorte que eu estou fazendo aqui? Isso aqui, ó, esse S é um grande S que não mais é linear. As situações aqui, ó, da vida mudam a todo momento. Se você não está familiarizado com esse modelo, se você ainda não enxerga tanto a sua vida quanto a dos seus clientes, pacientes, sobre essa perspectiva, sobre esse modelo teórico, essa é a forma com que a TCC apresenta. Qual é o meu bold aqui? É a grande colocação de que isso aqui, gente, ó, isso cresce, diminui a todo tempo, e a gente precisa entender de que isso, né, falir um negócio, de repente você fale um negócio, né? Trabalhar em algo que você não acredita. Quem já passou por essa experiência, né, de passar por isso? Categoria 4, doença crônica ou grave, de repente chega esse diagnóstico para você, para quem você conhece, uma cirurgia de emergência, uma doença de um ente querido, uma transformação no corpo, um vício que de repente alguém ou você acaba desenvolvendo, tá aí as bets que dominaram, varreram esse Brasil, né? Diagnóstico neurológico psiquiátrico, cuidados paliativos, né? Alguém ali que está em tempos últimos, que é lá a extrema-unção, né? Lá no catolicismo, fazendo esse paralelo. A descoberta de uma infertilidade,
de repente não vai ser para você a questão da paternidade ou da maternidade. O que isso era visto há, sei lá, anos como uma praga, ou como uma maldição, hoje é algo, né, que a gente está envelhecendo, engravidando cada vez mais, uma tarde, existe a questão tecnológica, congelamento de óvulo. Percebe que tudo isso, uma lesão que muda a vida, né? Eu tive um, um trauma, né? Eu quebrei a perna em 6 lugares, né? E isso mudou a minha vida. Um dia eu conto essa história aqui. É por isso que acho que é por isso que eu tô aqui, sabe? Tenho as marcas até hoje. Lidar com uma deficiência ou com uma limitação. Poxa, de repente isso não é para mim. Eu entendi que dentro desse rabisco que eu estou criando na vida, eu não quero traçar para esse lado. Isso ao mesmo tempo que é libertador, também é bem aquela história, né, da grandes poderes, grandes responsabilidades. E aqui, gente, crises e perdas, o luto por morte de alguém próximo, e aí é o que nos trouxe até aqui, né, a nossa aula de hoje. A perda de um filho, né, já citei aqui, a perda de uma casa, hoje, tá, para você perder uma casa, antes existia todo um processo, se tivesse criança na casa. Hoje sua casa é financiada, e grande parte das casas no Brasil são financiadas, acontece igual o carro, 3 mensalidades sem pagar, o credor já atua ali, já tem ordem de despejo, e lá no leilão tá cheio de gente achando que tinha casa própria. Então percebe que essa insegurança, essa vulnerabilidade, essa voracidade até dizer, mas essa como que chama? Quando é fugaz? Fugalidade? Eu não sei como dizer. Tudo isso é fugaz. Viver é fugaz. Nossa, estou filosófico hoje. Mas a morte de um animal de estimação. Gente, o que para muita gente é de repente só acessório, né? Hoje a gente tem disputa de guardas de casais que se separaram, mas tem pet. Entende? A separação dos pais na infância ou na vida adulta. Já recebi casos, né, da pessoa com dificuldade de separação dos pais e os pais na terceira idade, né? O divórcio na terceira idade. Gente, divórcio na terceira idade. Olha só se a gente não está vivendo um modelo de vida que não é mais explicado por nenhum modelo anterior já vivido pela humanidade. Uma mudança abrupta de país, de cidade, aqui a questão dos expatriados, envolver-se no acidente grave, sofrer abuso ou violência, uma prisão de um familiar ou de uma pessoa querida, justamente ou injustamente, ficar numa situação de rua, ser traído por um amigo próximo, né? Uma confiança que se faz parte. Esses dias eu recebi um caso de traição pelo pai, né? O pai, né, executando adultério junto com a esposa. O que dizer? O que fazer? Testemunhar um evento traumático ou coletivo. Então eu queria trazer para você essa perspectiva. Se você quiser estudar mais sobre isso, é uma perspectiva de vida não linear. E aí, encerrando aqui, de verdade, eu entendo sua dor, nós passamos por essa dor, mas essa não será, e tomara que essa não seja a última dor que você sente. Forte isso, né? Cuidar de si não é luxo. Se você quer ter mais momentos sobre isso, eu gostaria de me colocar em aberto. Me chama no privado, a gente pode conversar melhor sobre isso. Cuide das suas emoções, porque a gente tem uma caixinha, eu vou encerrar com isso, tá? Existe uma caixinha aqui no nosso cérebro, que são as caixinhas dos problemas. Talvez a caixinha que guarda essas cartas desse baralho que eu apresentei hoje. Essa caixinha, ela nunca vai estar vazia. Essa é a verdade. Ela nunca vai estar vazia. O que vai mudar é o conteúdo dessa caixa. Tá? Se você olhar toda a sua vida, você sempre estava preocupado ou sendo desafiado por algo. Isso é viver. Acontece que o conteúdo dessa caixa pode ser um câncer diagnosticado, né? De pâncreas, recebi essa semana um diagnóstico de pâncreas, né? Expectativa de vida de 2, 3 meses. Ou, poxa, tá muito difícil vender a minha casa em Orlando e eu quero comprar logo uma casa que eu achei na Itália. Veja, isso é também um problema. Né? Também está nessa caixa. A ideia aqui não é dizer
qual o problema é maior, porque sobre a nossa ótica a gente sempre acha que o nosso problema é maior. Acontece que essa caixa para nós, o conteúdo dela sempre vai mudar, mas ela nunca vai estar vazia. Então entenda que essa é uma carta, mas que depois vai vir outra. E essa, se você olhar, essa não foi a primeira. Um dia essa carta foi aprender a andar. Um dia essa carta foi aprender a terminar. Essa semana eu recebi estava atendendo um caso, poxa, primeira vez que eu demiti alguém. Se você já demitiu alguém, sabe quanto isso é desafiador. Né? Então, desafios, esse que nós estamos vivendo do luto é mais um deles. Acontece que todos eles precisam ser, são tempos. Então imagina aqui um fluxograma. Né? Hoje eu forcei aqui sua capacidade de imaginação. Né? Imagina um fluxograma. Não é uma fase 1, 2, 3, 5, 10. É uma fase 1. De repente, as decisões que você tomar aqui é um RPG de jogo aberto, né? De FPS. É um FPS de mundo aberto, que eles falam no mundo dos games. A decisão que você toma aqui, ela vai te colocar na fase 15, na 12, na verdade nem tem número, tá? Mas assim, é muito orgânico, né? Isso nos coloca diante da inedicidade, né, da vida. A vida, ela é inédita. E aí, isso que eu gostaria de encerrar aqui falando assim. E que a sua vida seja repleta de capítulos, porque toda boa história ela tem grandes desfechos. E aí eu queria só deixar aqui um ditado popular americano que diz: o que realmente importa é como nós terminamos as coisas. O que importa é como nós terminamos as coisas. O que eles querem dizer com esse ditado popular? É que você já deve ter vivido uma amizade, um romance, um emprego que te trouxe tantos prazeres, tantas coisas, mas a forma com que aquilo terminou foi muito ruim. E aquilo você não consegue ter uma lembrança bacana porque terminou ruim, né? Não terminou legal. E é isso que esses episódios de luto nos trazem, né? Poxa, não terminou legal, não terminou do jeito que eu esperava. Eu queria viver mais coisas, mas a gente aprender a dar valor ao início, ao meio e também ao final. Né? Eu entendo que tem pessoas que vão passar por aqui e que não vão mais voltar nas aulas. Eu entendo que tem gente chegando agora. Né? E aí nós vamos caminhar um tempo junto. E aí que essa caminhada das pessoas que te procuram, assim como eu espero que a gente tenha tido esse momento aqui hoje, que a caminhada do tempo com que nós se cruzamos, né, durante esse tempo aqui, seja tenha bons termos, que haja, né, boas conclusões, né, boas terminações, que tenha ativado boas conexões ou perspectivas para você diante das próximas cartas que a vida e a morte vão nos girar. Porque, como se diz, né, acho que é bíblico, não sei, não lembro o sol e a sorte pertencem a todos. Acho que é Eclesiastes. O sol e a sorte pertencem a todos. Queria muito, muito agradecer por esse momento assim de cuidado, de desabafo e por essa perspectiva de vida não linear que espero que esteja assim digerindo aí para você. Espero muito contar com seus comentários e na descrição aqui e tal. Você sabe como entrar em contato comigo. E eu espero muito ter te ajudado hoje. Agora vou entrar lá pro grupo, que é onde a gente tem lá o nosso bate-papo, tá? Se você não conhece o Instituto, se você não faz parte ainda do nosso grupo de mentoria ou de formação ou de pós-graduação, fica à disposição, tá bom? Gente, um grande abraço, a gente se vê. Que prazer estarmos. Cada vida é uma carta nova. Escreva essa carta aí do jeito que você toma a caneta aí e escreve essa carta. Grande abraço, até já!